Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje, 25 de março de 2022, estamos aqui sobre as águas sagradas do Rio Nilo, o maior rio do nosso bem-amado planeta Terra. Eu vou mostrar para vocês agora o Rio Nilo, para que vocês possam curtir com a gente essa viagem, primeiro a nível virtual, é claro, e depois, quando sentirem o chamado, venham fisicamente, porque vale a pena, é um retorno de todas as civilizações. Fizemos agora há pouco uma benção, uma canalização, que está gravado aí no IGTV, @Carne-Balesteiro. E agora eu convido o nosso assessor egiptólogo e amigo com quem nós trabalhamos há 20 anos, o Rafat Khalifa, que vai estar justamente falando para você toda a importância desse rio sagrado e tudo aquilo que nós estamos vivenciando para que você possa viajar conosco neste momento a nível virtual. E depois eu volto para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje. Então, Rafat, por favor, bem-vindo para que a gente possa estar mostrando para os nossos amigos toda a sintonia da força da luz. Mostra o Rio Nilo, por gentileza. Eu quero que vocês vejam. Nós estamos no barco Nile Pax, que é o barco mais novo que foi lançado no Rio Nilo, e é o barco do Rafat. E é uma honra a gente estar aqui inaugurando o seu barco nesse momento tão importante de transformação. O Senhor também marcou essa viagem para nós celebrarmos o Ano Novo por 11 dias. Então estamos juntos celebrando o Ano Novo 11 dias. Muito obrigado, Carmen. Olá, amigos da família Pax. É um prazer mesmo estar com vocês mais uma vez. Já estive com vocês ultimamente via as entrevistas que eu fazia com a Carmen quando ela estava no Brasil, mas hoje ela está comigo no Egito com um grupo maravilhoso. Estamos fazendo uma viagem fantástica pelo Rio Nilo. E estamos nesse momento numa parte da viagem num barco. O barco tem o nome Pax, o mesmo nome da Pax no Brasil. E então, na verdade, é isso que estamos precisando no mundo. E acredito que os acontecimentos que estão acontecendo no mundo agora, aquela guerra que está na Europa, indica muito mais a importância e a necessidade dessa paz que tem que ser expandida no mundo inteiro. E, na verdade, para mim, eu acho que a paz não é só falta de guerra, mas a paz é um sentimento total mais profundo. É isso que eu acho que estou sentindo muito nesse momento, e acredito que o grupo que está junto comigo agora, um grupo maravilhoso de brasileiros, está sentindo, por causa da boa energia dessa água fantástica do Rio Nilo, dos campos de agricultura que estão aos dois lados, que nós chamamos o Vale do Nilo, onde tem as plantações maravilhosas, sobretudo essas palmeiras, que são tamareiras. Tamareira porque produz tâmara. No verão tem sempre os cachos de tâmaras, que é uma fruta muito típica do Egito. Nessa viagem, nós começamos do sul do Egito, de uma cidade que se chama Assuan, fazendo uma navegação de quase 300 quilômetros até a cidade de Luxor. E entre Assuan e Luxor, nós passamos por várias cidades. Em cada cidade onde atracamos sempre com o barco, nós visitamos um templo diferente, de deuses diferentes. Quando começamos em Assuan, visitamos no primeiro dia, um templo maravilhoso, que é o templo de Abu Simbel. Na verdade, são dois templos nessa cidade de Abu Simbel, que nós fizemos uma viagem bem cedo, quase madrugada, pegando a estrada. É uma boa oportunidade para ver uma parte importante da natureza do Egito, da geografia do Egito, que é o deserto egípcio. O deserto egípcio no momento do nascer do sol, que é uma paisagem fantástica que as pessoas adoram, até chegar a um templo maravilhoso que é o templo de Abu Simbel, no sul do país. Na verdade, foi um templo escavado dentro da montanha, gente. Então um templo estava no meio da natureza, da serra e das montanhas do sul do Egito. Apesar de ter 3.400 anos de história, esses templos de Ramsés II e Nefertari, até hoje dá para ver os desenhos, o hieroglifo, as cores vivas do templo, que mostram os deuses do templo,
o deus Amon, o deus Tot, da escritura, o deus Horus também, além de estátuas gigantescas. Cada estátua na entrada, 4 estátuas na entrada, só para ter uma ideia, mais de 20 metros de altura, exatamente 21 metros de altura. Só para ter uma ideia de algum prédio de quase 6, 7 andares, assim é a altura da entrada desse templo maravilhoso de Abu Simbel. E conta muita coisa que nós podemos saber da história dos nossos antepassados, não só dos egípcios, mas das viagens que Ramsés II e os egípcios fizeram para outros países ao lado, para o mundo naquela época. Porque nessa época eram países asiáticos, de Iraque, por exemplo, de Turquia, etc. Quando voltamos para o barco, começamos a curtir as paisagens lindas do Rio Nilo e as paisagens lindas das cidades, antes de ver o roteiro e ver o que vamos fazer no dia seguinte, onde fomos ver o templo de Isis, que é um dos melhores templos no Egito inteiro, o templo da deusa Isis. Por que é um dos melhores? Primeiro, porque a deusa é muito importante. A deusa Isis talvez é a mais famosa e a mais importante de todas as deusas do Egito. Segundo, porque o monumento é fantástico, natural, virgem, continua bem conservado. O monumento está dentro de uma ilha no Nilo. E para chegar a esse templo, a gente chega de barco pequeno. E quando chegar nesse templo, nós começamos a fazer a visita. O templo de Isis, na verdade, é um templo que está com um conjunto de outros templos, como o templo de Hathor. Desculpa. Depois fomos visitar a cidade de Aswan e os núbios, e a cultura núbia, que é uma cultura diferente. A cultura dos núbios é um povo, posso dizer que tem uma cultura contemporânea à época dos antigos egípcios, dos faraós, porque o idioma deles é o mesmo idioma que falavam naquela época. Terminando esse passeio, começamos a navegar, exatamente como essa navegação que está acontecendo agora, umas 3, 4 horas de uma tarde fantástica com a navegação, até chegar a Komombo, onde tem o deus curador, o deus Sobek, um deus que era deus de medicina, um deus onde iam para o templo dele sempre para pedir a cura das doenças. Então, é um templo fantástico, muito interessante, porque você, antes de chegar na cidade, consegue ver o templo desde o barco que você está navegando. E o templo é diferente porque tem 2 deuses principais, não como sempre um deus, mas são 2 deuses, então é um templo duplo, e funcionou naquela época faraônica como o templo da cura, ou seja, era um hospital. Então os egípcios naquela época, quando sofriam alguma doença ou algum problema de saúde, iam para os sacerdotes médicos desse templo para receber o serviço médico do templo de Komombo. Voltamos e aí passamos a noite no barco para pensar, refletir sobre o que vimos nesses 2 dias, que é Abu Simbel, templo de Isis, e também o templo de Komombo. E hoje nós estamos agora nessa navegação depois de uma visita fantástica que fizemos ao templo de Horus. Não é como o templo de Komombo que fica à beira do rio Nilo, mas é um templo um pouco afastado, é um pouco longe, tipo 15 minutos de algum meio de transporte. E o meio de transporte típico dessa cidade e desse templo é charrete. Quando eu falo charrete para os meus grupos, sempre que vamos ver o templo de charrete, muitos não acreditam, pensando que estou brincando, mas na verdade a visita sempre nessa cidade se faz nesse meio típico local, que é uma charrete com cavalos, é uma coisa bem típica. E quando vamos a esse templo, quando fomos hoje, por exemplo, é um templo fantástico, gente, porque é muito bem conservado. Imagina, quase desde a época da construção, funcionou poucos anos, né?
2.400 anos atrás fizeram o templo, funcionou poucos anos e depois o templo foi coberto de areia, então ficou bem conservado. A areia que cobriu esse templo conservou o templo assim quase intacto, e inclusive até fizeram casas muito simples em cima de tijolo, de barro, que muitos séculos depois chegaram os arqueólogos para descobrir esse templo, tirando essas casas de tijolo e tirando a areia, e chegamos a descobrir um templo, sabe, intacto, como se fosse um templo feito e fechado para guardar para o tempo, para quase 20 séculos, para chegarmos nós a visitar hoje em dia. O templo do deus Horus se considera o melhor conservado de todos os templos. As imagens são fantásticas, há até estátuas do falcão Horus que são muito grandes na entrada desse templo. O que estou comentando agora sobre esse templo de Horus e os outros templos como Abu Simbel, o templo de Isis, etc., estou dando para vocês essas ideias que quando vocês tiverem tempo, vocês podem fazer alguma pesquisa para ver as fotos fantásticas. E inclusive também nós temos muitos outros monumentos que não estão nesse roteiro, que com certeza uma próxima viagem vamos incluir junto com esses templos. Estamos agora navegando. Temos quase umas 5 horas de navegação desde terminar a visita do Templo de Horus. Nós terminamos mais ou menos às 10 horas. Por volta das 2 horas, vamos chegar a uma cidade que se chama Esna. Nessa cidade tem umas comportas, ou esclusas do rio Nilo, onde vamos esperar um pouco até passar, pois tem vários barcos que fazem a mesma viagem e não dá para passar todos juntos. E depois vamos continuar a viagem até chegar a Luxor. Luxor é a cidade mais rica do mundo inteiro de monumentos. Então vai ser quase nos últimos 2 dias da nossa viagem ficar nessa cidade para curtir Templo de Karnak, Templo de Luxor, o Vale dos Reis, os Colossos de Memnon, fazer um passeio fantástico de balão por em cima dessa cidade histórica para ver a cidade inteira, para ver o rio Nilo, ver todos os monumentos que estão no nosso roteiro e os outros monumentos que não estão, ver todos os bairros, os antigos e os modernos. É uma cidade fantástica que vale a pena ficar o máximo possível de tempo, e por causa disso nós temos, além da última diária da nossa viagem nesse barco, nós marcamos uma diária a mais num hotel na cidade de Luxor para fazer as visitas com mais tranquilidade. Além disso, tem a maravilha dos templos de Dendra e Abidos. Dendra e Abidos, onde, segundo os egípcios da antiguidade, nasceu o mundo. Os egípcios acreditam que o começo do nascimento do mundo foi no templo de Abidos, que foi um templo que durante tantos e tantos séculos, um centro da peregrinação de todo egípcio. Era um sonho de todo egípcio daquela época fazer uma viagem de barco desde a cidade de Luxor ou qualquer outra cidade pelo rio Nilo até chegar a Abidos para visitar o templo de Osíris junto com todos os deuses que estão nesse templo. Todos os deuses importantes do Egito Antigo estão nesse templo de Abidos. E por causa disso foi um centro de peregrinação. É mais ou menos como o Vaticano para um católico, como a Meca em Arábia Saudita para qualquer muçulmano no mundo. Abidos foi assim, desse jeito. Não vou esquecer com certeza da maravilha das pirâmides de Giza, no Cairo, a Esfinge, que visitamos também. Isso foi no primeiro dia. E ainda o meu grupo, como está com muita vontade de aproveitar o máximo possível, resolveu não sair do Egito sem ver Saqqara, onde nasceu a pirâmide mais antiga de todas as pirâmides, a pirâmide escalonada. Na verdade, eu estou falando do roteiro. O roteiro tem o mais importante, mas não tem tudo. O Egito é um país muito rico, que vale a pena visitar, fazer uma viagem. Inclusive, vale a pena, eu posso dizer que vale a pena fazer várias viagens, vendo em cada viagem coisas diferentes.
Eles estão aqui, estamos quase na metade da nossa viagem para o Egito, estão curtindo, o meu grupo que está comigo está curtindo muito, estão muito felizes. Eu estou super feliz com essa viagem, porque na verdade, durante mais que 20 anos estou nessa profissão, estou trabalhando como guia turístico nessa profissão, mas essa é a minha primeira vez de um grupo meio como guia num barco que agora é meio. Então, esse barco que é meio, estou ficando muito feliz porque estou sentindo, dando uma coisa para os outros. Pela primeira vez estou sentindo que posso dar uma coisa para diferente para amigos meus, que todos os meus passageiros são amigos, todos são amigos. Então, eu estou dando para eles tudo o que possa dar felicidade para eles nessa viagem. Estando aqui num barco como esse, todo o serviço que eu faço, todas as visitas que faço, tudo que eu organizo, faço sempre com muito amor. Então, aqui, por exemplo, como a coisa é nossa, não é de outras empresas, não é barco de outras agências, nós conseguimos ter o tempo que quiser, decidir as refeições nos horários que quisermos, passar o tempo que quiser no lugar das visitas. Então, quando se faz uma viagem como essa, nesse barco que é pequeno, não é muito grande como aqueles navios de 70 ou 80 cabines, tem apenas 8 cabines para os passageiros, ou seja, o máximo de um grupo num barco como aqui é uma família de 16 pessoas. É isso que estamos fazendo, uma viagem privativa nesse barco, e eu acho que eles estão gostando muito. Estou convidando vocês, meus amigos da família Pax, de pensar em fazer uma viagem para fazer o mesmo que estamos fazendo, e ainda acredito que poderia ser uma viagem mais rica, porque essa viagem que estamos tendo aqui não é só o Egito, é Egito e Dubai. Então, os dias da viagem estão divididos entre 2 países, mas muitas vezes essas viagens que a Carmen e a Pax faziam antes, acredito que o que vai ser futuramente, é só o Egito. Então poderia ser mais dias no Egito para curtir mais, para ver mais coisas aqui. Então estou convidando vocês para pensar em fazer essa viagem, porque eu estou querendo dar para vocês muito conhecimento, muita felicidade, muita alegria de estar nos lugares, e estou querendo que vocês curtam também essa natureza fantástica do Rio Nilo, das palmeiras, das tamareiras, da natureza, da água, etc. E com certeza vão ter muitas pessoas sem condições para fazer uma viagem dessa. Eu prometo estar sempre em contato com a Pax ou com a Carmen, para de vez em quando mostrar para vocês coisas desse país, para poderem curtir virtualmente. Sei que muitas pessoas, por motivos de trabalho, família ou qualquer outro motivo, não possam fazer uma viagem dessa. O que eu quero dizer é que, por favor, coloquem na cabeça que tem um país nesse mundo, tão longe de vocês no Brasil, onde tem um povo que está cheio de amor e está querendo levar vocês sempre para ter a felicidade a passear aqui, seja fisicamente ou virtualmente. Muito obrigado, grande abraço para todo mundo. Abraço, tchau, tchau. Então, família Pax, vamos aí peregrinar conosco, por enquanto, virtualmente, né? Enquanto a gente não manifesta as irradiações desse nosso próximo ciclo, mas nós estamos todos muito felizes aqui, como o Rafat falou, é uma viagem super compacta essa, porque são 2 países, mas o mais importante é que vocês puderam nos acompanhar. Estou bem feliz que a internet funcionou, e eu tenho certeza que vocês viram lá o poder da água do Rio Nilo, né? É realmente maravilhoso. Então, gratidão, namastê, família Pax, beijo no coração, gratidão, namastê. Gratidão, Rafat, por nos receber. Obrigado. Mais uma vez.